Olá, de volta mais uma vez com você, desde de manhã cedo. Hoje madrugamos para essa super revisão, para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Bacana estar com você aqui. Preparamos essa aula com todo carinho. Você que já está um pouquinho cansado de ver legislação, já está aqui no estúdio se preparando, a professora Jaqueline. Logo depois da vinheta ela entra para falar com vocês. Comecei hoje falando do Estatuto dos Servidores, nossa primeira aula. Depois falei sobre a Lei Orgânica Municipal. O professor Cristiano já está começando a engasgar. Ao vivo é assim, mas a gente faz com todo carinho para você. E agora eu vou falar rapidamente, até porque alguns artigos do Regimento Interno já estão presentes. Eu já falei na Lei Orgânica Municipal. Rapidamente agora, para daqui a pouquinho você língua portuguesa. Estamos nessa revisão. Tratar do conteúdo comum, legislação e língua portuguesa está em todos os cargos. Não importa qual prova você vai fazer, você terá que responder questões de língua portuguesa e questões de noções de legislação municipal. Vamos comigo, não vamos perder tempo. Regimento interno na Câmara na tela para você acompanhar. Artigo 2º do Regimento Interno da Câmara. Diz que a Câmara Municipal de Juiz de Fora reunir-se-á ordinariamente em 10 reuniões mensais. Olha, cuidado. Quem está acompanhando lá, veja a Lei Orgânica, sabe que eu falei lá das reuniões, né, das sessões. Né? Aqui a gente está falando das reuniões mensais. São 10 reuniões mensais, hein? E elas têm início às 17 horas. Sendo que nas sextas-feiras terão início às 10h. Olha que bacana, né? Se a reunião não for na sexta-feira, começará às 17h. Se for na sexta-feira, às 10h30. Porque senão não dá tempo do vereador ir para Cabo Frio, fica muito tarde. Tá certo? Vamos seguindo, hein? Seguindo aí, artigo 3º. Artigo 3º. Da Câmara, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. O Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora. Bacana? Você vai acompanhando aí com a gente. Vamos passando aqui alguns artigos, os artigos principais. Então me coloca na tela aí, pessoal da técnica. Isso, bacana! Professor, como é que você sabe que apareceu uma técnica? Eu também tenho meu monitor aqui, o pessoal faz o sinal para mim aqui, dizendo, agora você está aparecendo. Não faça careta, professor Cristiano. Não fique de lado, não coce a cabeça, não passe a mão nos olhos, mas eu faço assim mesmo. Artigo 3º, vamos lá. Os vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora exercerão seus mandatos por uma legislatura, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. A sessão legislativa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. No primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal se instalará em 1º de janeiro para a posse dos vereadores, eleição da mesa diretora na forma prevista desse regimento. Quais são as funções da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, professor? Ele é exercido pela Câmara e tem função legislativa, fiscalizadora, deliberativa, julgadora, professor, político, administrativo, julgador. Isso não é papel do Poder Judiciário. Não, a Câmara Municipal também pode julgar. Por exemplo, né, se a gente estiver falando de crime de responsabilidade do prefeito, julgar a Câmara. Poderá caçar a Câmara Municipal. Bacana. Artigo 7º. A mesa diretora eleita para um mandato de 2 anos. Professor, não é 4 anos o mandato do vereador? Sim, mas a mesa diretora ela tem um mandato de 2 anos. Compor-se-á dos cargos de presidente, 1º e 2º vice-presidentes, 1º e 2º secretários, as quais não poderão ser eleitos para cargo idêntico na mesma legislatura. Pode reeleição? Pode, mas não pode
esses não podem para o cargo idêntico. Bacana? Presidente, obviamente. Artigo 9º. As funções dos membros da mesa diretora somente cessarão por morte. Se morrer, cessa. Não tem jeito, professor Cristiano, ele morreu. Fim do mandato da mesa diretora pela renúncia apresentada por escrito por um dos seus membros, pela destituição do cargo ou pela perda de mandato. Perdeu o mandato, também não tem. Em caso de vacância de cargo da mesa diretora ocorrida antes de cumprida metade do mandato, ou seja, menos de um ano, será realizada a eleição para preenchimento da vaga, tendo prazo de 30 dias a contar da vacância, em reunião convocada para este fim. Ocorrida a vacância após o cumprimento da metade do mandato, proceder-se-á substituição legal, com eleição para a vaga remanescente. Como que é a substituição legal? Simples, vamos voltar aqui. Primeiro vice-presidente, vira presidente, e por aí vai. Qual vaga vai ficar remanescente? A do segundo secretário. Bacana? A eleição da mesa diretora ou preenchimento de qualquer vaga far-se-á por votação nominal e é descoberto por maioria absoluta dos votos no primeiro escrutínio, ou seja, no primeiro turno, não sendo alcançada a maioria exigida, far-se-á um segundo escrutínio entre as duas chapas mais votadas com quórum de maioria simples. Professor, qual a diferença de maioria absoluta e maioria simples? São 19 vereadores, é isso? Vereadores. Maioria absoluta. Qual é a metade de 19? Você sabe fazer conta como eu? Eu não sei fazer, não. 9,5, não é isso? Então, a fração superior. Então, maioria absoluta, 10 vereadores. Maioria simples é diferente. É a maioria dos presentes. Então, no primeiro turno, eu preciso ter, para eleger uma mesa diretora, pelo menos 10 vereadores. No mínimo, 10 vereadores votantes numa determinada. No segundo turno, aí eu não preciso mais. No segundo escrutínio, eu não preciso mais 10 vereadores. A maioria simples, a maioria dos presentes no plenário naquele momento. Só que é preciso algumas exigências. Presença de maioria dos vereadores. Chapa dos vereadores deverão proferir nominalmente os seus votos. No caso de haver mais de uma chapa concorrente, seus registros serão feitos no início da reunião. Seguindo, a mesa diretora é o órgão colegiado e decidirá sempre pela maioria dos seus membros. Tendo mais um artigo, artigo 16. Os membros da mesa diretora reunir-se em comissão a fim de deliberar por maioria dos votos sobre todos os assuntos da Câmara Municipal sujeitos ao seu exame, assinando e dando ciência aos respectivos atos e decisões. Vamos seguindo, vamos dar um pulo lá para o artigo 31. Professor, eu fico tonto quando isso passa correndo na tela, professor. Também, mas o tempo é curto. Tem que finalizar essa aula, professor de português. Já tem gente pedindo aqui, já recebemos mensagens. A gente está aguardando a aula de língua portuguesa. Então vamos avançar agora, hein? Avançamos demais nas aulas de estatuto, servidor e da lei orgânica. Agora o regimento interno um pouquinho mais rápido para dar tempo de língua portuguesa, que é muito importante na sua prova e tem um peso muito grande na sua prova. Artigo 31. O plenário é o órgão deliberativo soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião dos vereadores em exercício plenário, a decisão plenária. As deliberações plenárias são tomadas por maioria simples de votos, por maioria absoluta de votos, no mínimo 10. E maioria simples, professor, quantos? Não sei quantos estarão presentes lá, por 2/3 dos votos da Câmara. A maioria simples é a que representa maior resultado de votação dentre os presentes. Entendido essa história? A maioria absoluta é que representa mais de metade dos membros da Câmara Municipal. Deliberações que exigem maioria simples, maioria dos presentes. Deliberações que exigem maioria absoluta, maioria dos membros da Câmara Municipal. E 2/3? 2/3 da Câmara Municipal. Fácil, né? Você não vai errar isso, hein?
Maioria simples e maioria absoluta, questão boa para te cobrar na prova, hein? Quando que eu faço deliberação por maioria absoluta ou simples? Digo agora, artigo 33. Maioria absoluta sobre regimento interno da Câmara, esse regimento que estamos falando agora. Eleição de membros da mesa diretora, criação de cargos, realização de reunião secreta, fixação do subsídio do vereador, sessão plenária na Câmara, criação de cargos, nos casos desses incisos lá do artigo 5º da resolução número 1148, e por aí vai, tá? Se dá uma lida com calma aí. Vamos seguindo agora, vamos lá, vamos avançar para o artigo 53. Você está com a lei impressa aí, você dá um pulo lá para o artigo 53. Vacância, professor, agora é rápido, hein? Vacância na Câmara Municipal verifica-se por morte, morreu, tá vago, não tem jeito, né? Renúncia, perda ou extinção do mandato. Bacana? Vamos seguindo, vamos lá para o artigo 62, artigo 62, estamos avançando. Revisão para o concurso da Câmara Municipal de Agora, acabando essa parte, professora Jaqueline já aqui na minha frente, já fazendo um sinal para mim, para começar, está ansiosa para conversar com vocês sobre a aula de língua portuguesa. Comissões. As comissões são órgãos técnicos constituídos pelos membros da Câmara Municipal em caráter permanente ou temporário, ok? Comissões da Câmara são as permanentes, que subsistem através de legislatura. As temporárias, que se extinguem com o término da legislatura ou antes dela. Vamos seguindo. Vamos lá pro ar. Vamos dar um pulo lá. Eu quero te chamar a atenção aqui. Vem aqui falar comigo. Vamos conversar. A partir desse momento, finalizando essa parte, quero te chamar a atenção. E eu já disse isso. Quem está assistindo a aula desde o início sabe bem o que eu estou querendo dizer. Essa banca é uma banca que a gente não tem muitas informações. É pouca tradição. Essa banca, perdão. Ao vivo é assim, né? Desde 7 horas da manhã a gente já começa a banca a te cobrar a letra da lei. Ela vai ficar te exigindo trechinho da lei. Não adianta estudar por jurisprudência, estudar por doutrina, porque não é prova jurídica. Tem legislação, mas não é prova jurídica. Artigo 101, vamos lá, professor Cristiano, para acabar, finalizando. Falar mais alguns 5, 6 artigos, a gente finaliza a parte de legislação e inicia a língua portuguesa. As comissões temporárias são comissão especial, parlamentar de inquérito, que são as famosas CPIs de representação, e a comissão processante. Vamos lá no artigo 103. Comissão especial é constituída para emitir parecer sobre proposta de emenda à lei orgânica. Falamos da lei orgânica. Quando houver emenda, há uma comissão especial que vai fazer essa proposição. Veto à proposição de lei. O prefeito vetou um projeto de lei, é a comissão especial que vai analisar. Projeto de concessão de título honorífico e diploma de honra ao mérito. Você recebeu um diploma desse, um título desse, saiba que foi a comissão especial que deliberou. Comissão parlamentar de inquérito. CPI. Fica até arrepiado, professor, com esse negócio de CPI, não é isso? A Câmara Municipal, a requerimento de 1/3 dos seus membros, constituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, ao qual terá poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos em lei desse regimento. Vamos lá no artigo 109. Vamos acabar mais 2 artigos, a gente finaliza a revisão para noções de legislação. A comissão de representação tem por finalidade estar presente a atos em nome da Câmara Municipal, bem como desincumbir-se de missão que for atribuída pelo plenário. Para finalizar, comissão processante. Compete praticar atos previstos na Lei Orgânica Municipal, nesse regimento, quando processo de julgamento do prefeito, falei isso quando comecei a tratar dessa lei, hein? Do vice-prefeito, secretário municipal, nas infrações político-administrativas.
ela vai processar e julgar prefeito, vice-prefeito e secretário municipal se ocorrerem infrações político-administrativas. Mas poderá fazer com o vereador também, na hipótese de perda de mandato nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ana, tem mais artigos, mas o tempo é curto. Nós optamos aqui por fazer algumas escolhas. É impossível tratar, não só nas aulas gravadas, tratar também nesse momento aqui, todas essas, todos os artigos. Então, nós procura fazer opções, escolhas, para que a gente possa te ajudar um bom resultado neste domingo. Prepare, vai com calma. Agora vai ter uma aula muito bacana com a professora. Preparou com muita dedicação a aula. É sua professora. Aliás, todos os professores, eu quero aqui aproveitar esse momento para dar os parabéns, agradecer aos colegas que também fizeram críticas, tá? As críticas são importantes também. Sem perder tempo, daqui a pouco já vou chamar a vinheta, sabe? Toma um cafezinho, descansa um minutinho. E por isso eu sempre digo para você, continue com a análise.